Quanto custa? Já fez essa pergunta? Muitas vezes, né? Se você, como eu, é pobre e precisa ficar contando as migalhas que sobram na sua carteira ou na sua conta, você já fez a pergunta para você mesmo, ou para os outros, ou para onde você vai, de quanto custa. Imagina que alguém com muito dinheiro chegar num nível de que, tipo, posso chegar num negócio e falar, eu quero aquilo ali, e não precisa saber quanto custa, porque vai querer aquilo ali e já era. Mas ainda não é o meu nível, e acho que é bem provável que não seja o nível da maioria de nós aqui. E nós perguntamos quanto custa, se vale a pena comprar isso ou aquilo, porque nós estamos com o dinheiro curto. Será que você quer muito uma coisa e às vezes não tem dinheiro? Já aconteceu esse tipo de coisa com você também? Quer comprar um negócio e não tem a grana no bolso, fica algum tempo tentando, lutando, batalhando para chegar, comprar, e até hoje está batalhando porque tem uma coisa que você não conseguiu juntar ainda. É bem provável que isso também já tenha acontecido. Agora, quanto você acha que é um preço justo para se pagar por um hambúrguer? Um lanchão, assim, aquele que você vai comer aqui depois do culto, vai lá no rolê. Quanto você acha um preço justo para pagar no hambúrguer? 10 conto, assim, 2016, é muito, entendeu? Não, 10, dá para pagar um pouco mais. Não, dá para ir lá no lanchão e pagar uns 15 conto. 15 pila, tá no preço justo? Se for um lanche assim, não, esse aqui é mais top, aquele hambúrguer gourmet, aquele top, 29, 20 a 29, tá, 25 conto, é muito já? 20 conto é muito já. Se vier com batata, a gente paga 20, 24 se vier com batata. Se vier com refrigerante, dá para pagar um pouco mais, tipo McDonald's, assim, lá para. Gente, vou contar para você que qual é o preço do hambúrguer mais caro do mundo. Em Londres, anos atrás, um cara inventou o hambúrguer mais caro do mundo. Qual que é o valor? Não, impressionante que tinha gente que pagava. O valor era de apenas R$ 4.300. Lembra que lá eles trabalham em libras, então seria algo em torno de 1.100 libras, 1.150 libras, mais ou menos. Quanto, Jair? 4.300 libras, Jair. É um hambúrguer, imagina. Só que deixa eu dizer para você o que tem. É quase uma viagem pelo mundo o hambúrguer. Diz assim, são 220 gramas de bife japonês, Kobe, Wagyu, isso aqui, misturado com 60 gramas de carne de cervo proveniente da Nova Zelândia. Olha aí. E com sal do Himalaia, temperado com sal do Himalaia. Esse lanche também, a carne dele é coberta com queijo brie. Sabe o que é queijo brie? Aquele queijo que passa no MasterChef, que você nunca viu. Esse é o queijo brie. Com trufas negras e um omelete de ovo de pata com castanha americana. E aí você fala, por 4.300 conto, tinha que vir ouro junto. Vem com fios de ouro no lanche. Inclusive, ele vem assim, folheado a ouro no pão, assim, em cima também. E aí, por cima, além de tudo isso, está borrifado um molho de manga com champanhe. Essa é a mistura que vale R$ 4.300. E acompanha uma lagosta canadense preparada com açafrão iraniano e um caviar beluga. Entendeu? Agora vale R$ 4.300. Você paga R$ 4.300 nesse lanche aí. Agora, você menina, quanto você paga num sapato? Aqui vai variar bastante, né? Gente, meninos, vocês nunca vão entender, e mesmo quando você casar, você vai continuar não entendendo, como as mulheres precisam de sapatos, e cada dia precisam de mais sapatos, e ela já tem o preto, mas ela precisa de um preto que não é aquele preto que você já viu. É um outro preto. Meninas precisam de sapato, não precisam, meninas, de sapatos? Quantos mais sapatos, melhores, né? Muitos mais, melhor. Então, quanto você pagaria num sapato? O máximo, assim, dá para pagar num sapato? 300 conto, chorando assim? Chorando? 500 conto, tem quem paga 500 conto num sapato? Uma bota 500 conto é caro. Uns 800, dá para pagar uns 800? 1.000 e pouco, não? Alguém aqui já pagou mais de R$ 1.000 num sapato? Não precisa falar que é passar vergonha aqui.
Mas só a risada que algumas deram aqui, eu já imagino que já pagaram. Olha só, também fui pesquisar o sapato mais caro já comprado no mundo. Esse sapato mais caro vendido e comprado no mundo é feito de cetim, zafira ou safira, depende da sua coisa aí que você fala, rubis e diamantes. E esse sapato custou uma bagatela de 3 milhões de dólares. Sabendo que o dólar está assim a 3,30 mais ou menos, você pode fazer as contas aí que daria uns 9,5 milhões de reais. Esse foi o preço do sapato mais caro vendido tempos atrás aí também. Será que você pagaria isso, menina? 9 milhões de reais no sapato. Tá sobrando, né? Agora, menino, e você? Quanto você pagaria num carro? Tem gente aqui que tem o sonho de ter seu próprio carro. O máximo que você conseguiu foi ter seu próprio patinete na vida. Você está louco para conseguir o seu próprio carro. O carro mais caro do ano de 2017, presta atenção que isso aqui vai chocar você. Chama-se, eu não sabia essa marca, desculpa se eu sou leigo, se eu sou pobre, mas eu não conhecia essa marca. Chama-se Martin Aston e o modelo é o MARB00. Esse carro é o carro mais caro fabricado em série. Mas olha o tanto que é o número de série dele. Foram fabricados no máximo 150 carros desse, no ano de 2017, vai ser fabricado ainda. E cada unidade custará aproximadamente 3,9 milhões de dólares. Fazendo as contas, seria mais ou menos 12 milhões de reais. Fazendo uma conta para você entender o que é 12 milhões de reais, porque você, como eu, é pobre e não sabe quanto vale 12 milhões de reais, seria mais ou menos o que comprar 4.000 iPhone 7 no Brasil. E aí? Será que dá para comprar esses produtos? R$ 4.300 num lanche, um hambúrguer, que acompanha lagosta, né? Ou 3 milhões de dólares num sapato, ou 3,9 milhões de dólares num carro. Sabe o que todos esses exemplos que eu estou te dando aqui mostra para a gente? Que tem gente que paga. Mas, na verdade, nós também pagamos outras coisas. E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente valoriza. Quanto mais você valoriza uma coisa, mais você vai pagar. Tem gente que valoriza viagem. E aí vai se esforçar para fazer uma viagem por ano, pelo menos, e não está se importando com quanto vai gastar na viagem. Se vai gastar em real, se vai gastar em dólar, se vai gastar em euro, se vai ter que vender o carro para viajar. O sonho da vida dessas pessoas é viajar. Outras pessoas, o sonho da vida é comer bem. Então, não está ligando. Eu não viajo, eu não gasto com carro, eu não gasto com um monte de coisa, mas comer, isso aí eu gasto. Aí tem alguns que fazem assim, você me entende. Tem gente que fala assim, não, com carro, com comida também não, mas eu acho que vale a pena gastar com roupa, porque roupa é um negócio que dura, e assim, é a nossa imagem. Então tem gente que investe bastante com roupa. Tem gente que investe, por outro lado, em estudo, e fala, não, se eu estudar, vai me render melhor, então é melhor gastar muitos R$1.000 aí com onde eu vou estudar, onde eu vou, o que eu vou fazer. O que nós valorizamos, nós investimos. É por isso que você olha para sua namorada e não entende por que ela gasta tanto dinheiro em sapato e em roupa. Porque para ela aquilo é muito importante. É por isso que você olha para seu namorado e fala assim, cara, você vai gastar isso na camisa do Corinthians? Aí o cara fala, lógico, mano, todo mundo tem. É porque ele valoriza aquilo. Não, você pagou R$200 para entrar no jogo, para assistir. Não, você está de brincadeira. Não, mas vale, está barato. Não faz sentido para a gente. Porque o que a gente valoriza, a gente investe. E o que a gente não valoriza, a gente não investe. É sobre mais ou menos isso que Mateus capítulo 13 está querendo falar para a gente. Sobre alguém que encontrou algo que valia muito. E que muitas vezes nós não reconhecemos o valor disso. Mateus é um livro, um evangelho, que foi escrito para pessoas que precisam conhecer um novo rei, um novo dono para a vida delas. Essas pessoas, elas precisam encontrar alguém que toma conta do coração deles. E é sobre isso que Mateus vai falar. Sobre que agora nós temos um rei, e esse rei é Jesus.
E vai falar um pouco sobre alguns aspectos desse reino. De como viver para Jesus, para esse rei, transforma a minha e a sua vida. Como viver para Jesus, ser um discípulo de Jesus, muda o nosso coração de dentro para fora. E nesse trecho aqui do capítulo 13, que a gente está lendo, vai falar sobre como é o reino de Deus. Como é viver para Deus. Como é servir a Deus. Volta comigo, por favor, para Mateus capítulo 13, então. Olha só, de novo, o que nós lemos agora há pouco. Versículo 44 de Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui é Jesus falando. E Jesus está dizendo o que nós chamamos de uma parábola. Na verdade, duas parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é o jeito que Jesus usava para contar histórias. Seria como se fosse uma analogia. É esse tipo de coisa que nós entendemos com a parábola. É uma história que ilustra uma coisa que acontece. É uma história que mostra uma verdade maior do que ela. Já quero te alertar aqui que em parábolas nós temos um princípio principal. Princípio principal. Nós temos uma ideia maior. Temos algo que é mais importante na parábola. Ou seja, não dá para poder encontrar paralelo em tudo que é parábola. Por exemplo, tal pessoa é tão grande quanto um urso. É óbvio que aquela pessoa não é do tamanho de um urso. Porque um urso é muito maior do que aquela pessoa. Mas o que você quer dizer com aquela ilustração? Que aquela pessoa é muito grande. E que ela está acima do padrão normal. Quer dizer que ela tem focinho igual de um urso? Não. Quer dizer que ela é da cor de um urso? Também não. Quer dizer que ela é tão grande quanto um urso. Então, Jesus está contando uma parábola. Jesus está contando uma ilustração que ajuda a gente a entender o que ele está falando. Qual é o princípio que Jesus está querendo ensinar aqui? É isso que a gente vai ver. E que ele está dizendo agora sobre o reino dos céus. A ilustração que ele vai contar é sobre o reino dos céus. Sobre como parte do povo de Deus, da família de Deus, da sociedade que Deus criou, como participar de um povo que tem a expectativa, a esperança de viver eternamente com Deus, como deve ser alcançar esse tipo de objetivo. Como é esse lugar? Como é o desejo de alguém que anseia ir para esse lugar? É isso que Jesus quer ilustrar aqui. E o que ele vai dizer, a primeira de todas as coisas, é que esse lugar e que esse desejo deve ser muito grande, porque o reino dos céus é algo muito, mas muito valioso. É um tesouro. Quando pensa em tesouro, o que deve vir na sua cabeça, o que vem na minha cabeça? Aqueles filmes de pirata que você já assistiu, aqueles desenhos animados que o Pica-Pau procurava a partir de um mapa e tinha um xizinho e ele fazia de tudo para poder pegar aquele negócio lá. Um tesouro é uma coisa muito importante, a ponto de você precisar esconder. A ponto de você colocar de um jeito que você consegue proteger o que está lá dentro. Um tesouro é algo que a gente valoriza muito, que é muito especial. E é isso que esse homem encontra, um tesouro. É algo que vale muito, é algo muito importante. E o que é impressionante nessa história aqui, é que tesouros, embora naquele contexto fosse mais fácil de achar, e é muito provável que você nunca encontrou nenhum tesouro na sua vida, mas lá ainda existia uma sociedade que estava num lugar onde já tinha sociedades anteriormente, e encontrava algumas coisas enterradas no seu próprio campo e tudo mais. O que é claro aqui é que ainda assim, tesouros não são encontrados em qualquer lugar. Tesouro não é aquele tipo de coisa que você está andando na rua e fala, nossa, um tesouro, outro tesouro, mais um tesouro, entendeu? Não é o Pokémon que você faz no Pokémon GO e vai encontrando vários em cada esquina. Tesouro é um negócio que é muito, muito importante e que quando você encontra, é algo que valoriza. Tanto que esse cara fica quietinho na miúda dele e vai fazer algo muito
importante para conseguir esse tesouro. O reino dos céus é como algo tão valioso como um tesouro. Será que a gente vê o reino dos céus como algo importante, como um tesouro? E não só ele via como um tesouro, algo que precisava ser encontrado e valorizado tanto, que ele foi lá e quando ele encontrou, o que ele fez? Ele escondeu de volta. Porque ele não queria que ninguém mais encontrasse o tesouro que ele encontrou. Porque ele queria aquele tesouro para ele. Agora, como mais a gente pode perceber nesse texto aqui, nas duas parábolas que aparecem aqui, como isso é algo muito, mas muito valioso. Olha o que o versículo 44 vai dizer ainda. Ele encontrou, ele escondeu e ele encheu-se de alegria. Eu não sei você, mas não é qualquer coisa que deixa a gente muito alegre. Tá, algumas piadas a gente dá risada, algumas coisas que nós fazemos, viagens que fazemos, conversas que temos, rolê que a gente vai, deixa a gente bastante alegre, bastante feliz. Mas aquela alegria que a gente sabe que é a maior coisa que a gente tem, aquilo que vem de dentro do nosso coração, que a gente não consegue se conter, ficar cheio de alegria, isso não acontece sempre. Isso não é qualquer coisa que dá alegria para a gente. Não é como você vai ao supermercado e fala, nossa, encontrei uma Coca-Cola. Não, isso não te dá alegria, porque você encontra Coca-Cola em qualquer lugar. Alegria não é quando você chega na escola e fala, nossa, estou na escola. Porque você vai lá todo dia. Agora, quando é algo muito, mas muito importante, quando é algo que a gente valoriza muito, a gente fica cheio de alegria. E é isso que Mateus está dizendo para a gente, que é o reino dos céus. Na verdade, Jesus está dizendo e Mateus só escreve isso para a gente. Diz que esse cara ficou tão feliz de encontrar esse tesouro, que o texto vai dizer que ele está cheio de alegria. O que mais que a gente vai perceber nesse texto aqui que mostra o quanto isso é valioso? Ele diz que tinha um cara, um negociante, um cara que estava trabalhando com pérolas preciosas, com coisas preciosas, com joias. Alguém conhecia um pouco sobre joias e ele estava à procura de joias. Gente que está trabalhando e correndo atrás de joia, sabe que não é qualquer coisa que vale. Não é qualquer coisa que importa, não é qualquer coisa que vale a pena correr atrás para poder vender, porque o pessoal não compra pedra para você ganhar dinheiro. Eles só compram coisas que valem muito dinheiro, que são coisas muito importantes. E esse cara está procurando isso. Ele investe a vida dele, ele investe a agenda dele, ele acorda 8 da manhã, vai chegar em casa 6, 7, 8 da noite, porque ele está procurando pérolas preciosas. E o reino dos céus é algo que vale a pena alguém passar a vida procurando. É isso que está dizendo aqui. O que mais que vai dizer aqui? Que essa pérola que ele está procurando não é qualquer tipo de pérola. Não é pérola falsa, não é pérola que se encontra em qualquer lugar, mas é uma pérola preciosa e que vale muito. E valer muito não é custar R$20 como o lanche que nós falamos, ou R$500 como um sapato, ou 20 mil, 30 mil, 50 mil reais como num carro. Mas valer muito é a ideia de algo que é extremamente valioso, precioso, e que não é tão fácil assim de adquirir, não. O reino dos céus, o reino de Deus, é algo que vale muito. E a pergunta que eu tenho para dizer para você é, você percebe que o reino de Deus, você percebe que viver para Deus, você percebe que a vida cristã, que a salvação em Cristo Jesus é algo que vale muito? Você acha normal, é algo que você acha comum. Quando a gente ouviu um pouco da história da Thaís aqui, algo deve ter chamado a sua atenção, espero que tenha chamado a sua atenção, que ela disse que ela nasceu aqui, que ela se acostumou a participar dos cultos, que ela se acostumou a participar dos acampamentos, que ela se acostumou a cantar na igreja, que ela se acostumou a falar de Jesus, que ela inclusive, ela se batizou. Só que isso não era a coisa mais importante para ela. Isso não era a coisa mais valiosa na vida dela. E é possível, e muito provável, que vários de vocês aqui ainda não achem que o reino de Deus
que Jesus Cristo é a coisa mais valiosa das nossas vidas. Isso é um perigo. Se você se lembra bem na semana passada, a reação de pessoas que entendem isso é de olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu não tenho mais nada senão o Senhor. Jesus, se não for para o Senhor, não tem por que viver. A única coisa que vale a pena nessa vida é caminhar com o Senhor. Sabe por quê, Jesus? Eu não tenho para onde ir. Se eu for com os meus amigos, isso aqui é vazio e logo passa. Se eu caminhar para esse lado, isso aqui logo passa. Se eu correr atrás de uma profissão, isso aqui logo passa. Porque a coisa mais preciosa que alguém pode ter na vida é caminhar com o Senhor, Jesus. Mas muitas vezes a gente não percebe isso. Muitas vezes não entendemos quão precioso, quão valioso, quão importante é Jesus. Você faz todo esforço para trocar o seu celular. Você faz todo esforço para conquistar uma namorada. Você faz todo esforço para conseguir estudar onde você quer estudar. Você faz todo esforço para passar no seu mestrado. Você faz todo esforço para atingir o corpo que você gostaria de atingir, mas você não faz todo esforço para conseguir chegar até Deus. Você não faz todo esforço para ser amigo de Deus e para caminhar com Deus. Por quê? Porque Jesus, o reino dos céus, ainda não é precioso para você. Agora, o que deve ser a reação natural de alguém que entende que Jesus, com o amor de Deus, é algo muito, muito precioso? Uma entrega total. Olha de novo para mim, comigo, por favor, os versículos 44 até o 45. Esse homem que estava sem querer andando por aí, porque o texto não vai mostrar que ele estava procurando por algo, ele encontra um tesouro. E depois que ele encontra esse tesouro, ele fica muito feliz. E depois que ele fica muito feliz, ele enterra o tesouro para ninguém mais encontrar. E ele encontra esse tesouro num lugar que não pertence a ele. Não foi nas terras dele. Não foi na casa dele. Foi num lugar que pertencia a outra pessoa. Então aquele tesouro não pertencia a ele. Agora, olha só o que esse homem faz para poder ter o tesouro. Ele vai, vende tudo o que tinha. Esse homem vai e vende tudo o que ele tinha. Olha a história do cara da pérola. Esse negociante, versículo 45, que está procurando pérolas preciosas. Ele é um cara que manja de pérolas, porque ele está procurando pérolas preciosas. Ele sabe qual é a melhor pérola. Ele sabe qual é a pérola vagabunda. Ele sabe qual é a pérola que vale dinheiro. Ele sabe qual é a pérola que é enganação, que é da China. Ele sabe qual pérola comprar e ele sabe qual pérola não comprar. Ele encontra uma pérola que é de grande valor. Mas não é qualquer valor, como a gente viu até agora. É um valor muito grande. Porque olha o que ele faz. Ele vendeu tudo que ele tinha e a comprou. A Bíblia não vai dizer quanto esse cara tinha. Se ele era alguém muito rico ou se ele era alguém bem pobre. Tanto o primeiro comprador do campo quanto o segundo comprador da pérola. A gente não sabe se ele era tão rico quanto um jogador de futebol ou se ele era tão pobre quanto estagiário de pastor. Mas a gente não sabe quanto isso custa. A gente não sabe quanto ele precisou vender. O que a gente sabe é que ele vendeu tudo. E se você bem sabe, tudo, para o rico e para o pobre, é bastante coisa. O pobre, se vender tudo, que seja os milão que ele tem, vender o Moto G1 dele, vender a capa do caderno usada, com aquelas figurinhas que sobrou ainda, se ele vender o sapato furado dele, se juntar tudo isso, é tudo que ele tem para vender. Custa muito aquilo que ele está vendendo. E o rico? Ah, não, o rico vender tudo é tranquilo. Não, porque se o cara tem 50 milhões, se o cara tem milhões, se o cara tem 200 bilhões, isso é tudo que ele tem. E vender tudo mostra o quanto aquilo que ele quer é tão precioso. O que a gente aprende com a história aqui é que viver para Deus, o reino dos céus,
é algo tão, mas tão importante, que vale a pena vender tudo. E sabe, vou te ensinar um pouquinho de grego. Sabe o que significa tudo em grego? Tudo. Brilhante, né? Você nunca vai esquecer. Tudo. Não é parte, não é metade, não é um pouco, é tudo. O que esses dois exemplos, essas duas histórias ensinam para mim e para você, é que Jesus, o reino dos céus, viver para Deus é tão, mas tão precioso, que vale a pena vender tudo. Vale a pena uma entrega total. Não precisa ser muito estudado, nem mesmo muito inteligente, para perceber que isso é uma mudança radical, né? Que você mudou o lugar onde você morava, porque você precisou vender a sua casa para dar tudo, ou porque você vendeu o seu carro, porque você precisou vender seu carro para dar tudo, ou porque você vendeu as suas roupas, porque era aquilo que você tinha para poder comprar aquilo. Então, no mínimo, isso é uma mudança muito radical. É uma coisa que você pode estar confundindo e eu quero alertar isso. Isso não quer dizer que você tem como fazer qualquer tipo de esforço para conseguir algo de Deus. Não. Não é isso que esse texto está dizendo. Não é isso que Jesus quer ensinar aqui. Porque não há esforço que você pode fazer, não há trabalho que você consegue executar, não há dinheiro no mundo que consiga comprar o que Jesus tem para você. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que isso é um presente, isso é de graça. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você é que viver para Jesus, viver para o reino dos céus é algo tão, mas tão valioso que vale a pena entregar tudo para viver para esse reino. Jesus vai dizer isso em outro momento também. Quando em Lucas, ele vai falar que nós precisamos entregar tudo para Jesus e carregar a nossa cruz para seguir Jesus. Paulo também vai repetir isso. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3 de Filipenses. Não precisa encontrar, eu vou ler para você. Paulo vai dizer o seguinte: tudo que eu tinha de faculdade, de estudo, de status social, de amigos, de grana, olha o que eu penso sobre isso. Mas o que para mim tudo era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda. Não só o que eu tinha, mas o que eu poderia ter. Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero tudo isso como esterco. Sabe o que é esterco? Cocô de vaca. Ele considera tudo como cocô de vaca, perto do tesouro que é viver com Cristo Jesus. Sabe por que isso vale a pena? Sabe por que viver para Jesus, sabe por que essa transformação de vida, porque esse propósito de vida é a coisa mais preciosa para mim e para você? Porque essa é a única coisa que realmente dura. Lá no começo eu contei sobre o hambúrguer mais caro do mundo. Você bem sabe que aquele hambúrguer vai durar alguns poucos minutos. Se você comer bem devagarinho, talvez 1 hora. Você vai não escovar o dente por uns 2 dias para sentir o gosto dele por mais tempo. Mas você sabe que depois disso aquele hambúrguer passa. E o sapato? Nossa, ele te preenche. Aí, ainda que você use o sapato de 3 milhões de dólares, o que vai acontecer? Ele vai um dia enjoar, e daí você vai dizer, como você costuma dizer, eu não tenho sapato para ir para a igreja. Não, mas tem um sapato de 3 milhões de dólares. Não, mas eu não tenho sapato. Porque aquele lá já deu, você precisa de um outro. Ou ele vai ficar gasto, e a sola vai te fazer escorregar, ou o saltinho vai estar meio torto, ou a fivela vai estragar, porque também passa. E o carro de 3,9 milhões de dólares? Esse também vai ficar velho. Ah, vai demorar para ficar velho, mas vai ficar velho. E ele vai precisar trocar óleo, ele vai precisar colocar combustível. Imagina o seguro para você pagar desse carro, então. Sabe por quê? Todas essas coisas, elas também são passageiras. Elas não são duradouras. Será que a gente entendeu quão precioso Jesus é? Agora eu quero
mostrar para você como o problema não está em entregar tudo, e não é nem isso que eu quero dizer para você, que para você mudar de vida, você precisa abandonar outras coisas e fazer uma entrega total. O problema está muitas vezes que nós não entendemos quanto Jesus é valioso, precioso, Jesus é a coisa mais importante para nós. Nós colocamos tudo como primeiro lugar, ao invés de colocar Jesus como tudo. Tantas coisas são muito importantes para nós, ao invés de Jesus ser a coisa mais importante. E o que eu quero dizer para você é que para você mudar de verdade, precisa acontecer uma entrega total na sua vida. A mudança verdadeira, ela só acontece depois de uma entrega total. E uma entrega total da sua vida. Não é parte dela, não é só um pedacinho dela, não é só parte dos seus sonhos, ela precisa ser total. O que foi mais importante de nós conversarmos aqui é que Jesus, o reino dos céus, é algo tão valioso, e que entregar tudo não é algo ruim, mas que é algo que nos deixa felizes e alegres. Nós vemos que, independente se você tem muito ou pouco, vale a pena abrir mão de tudo para ter Jesus. Agora eu vou te dizer qual ainda é o nosso problema. Sabe por que você fica ansioso? Sabe por que você fica ansiosa? Porque para você ainda é mais importante o seu projeto pessoal, o seu sonho pessoal, o seu tesouro de vida ainda é casar, ainda é terminar essa faculdade, ainda é encontrar um namorado, ainda é ter cabelo liso, do que é ter Cristo Jesus como dono da sua vida. É por isso que Jesus não é o tesouro da sua vida, porque tem outras coisas que são o tesouro da sua vida e por isso você fica ansioso. Sabe por que você não consegue abandonar alguns tipos de prática na sua vida? Sabe por que você não consegue abandonar algumas amizades que te fazem mal? Sabe por que você não consegue abandonar alguns rolês que te fazem mal? Sabe por que você não consegue abandonar algumas palavras que não glorificam a Deus? Sabe por quê? Porque isso não é tão importante para você quanto Jesus é para você. Sabe o que é mais importante? É o que as pessoas pensam de você, é o que você sente, é o que você gosta do que Cristo Jesus é para você. Enquanto Jesus não for a coisa mais importante da sua vida, você vai continuar ficando aí, patinando e fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Namorados fazem sexo com as suas namoradas, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus. Sabe por quê? Namorados passam dos limites com as suas namoradas. Sabe por que você assiste pornografia e se masturba? Porque aquela sensação de alguns momentos e instantes são mais preciosas para você do que Cristo Jesus é precioso para você. A sensação que você sente por 5 minutos, por 30 segundos, por 10 minutos, por 30, 50, por 1 hora, ela é mais preciosa para você do que Jesus é precioso para você. Enquanto esses dois exemplos venderam tudo, você quer ficar com tudo, mas não quer ficar com Jesus. Você quer ficar com o seu rolê, você quer ficar com o seu amigo, você quer ficar com a sua opinião, você quer ficar com a sua briga, você quer ficar com a sua discussão, quer ficar com o seu Facebook, com a sua voz de falar o que você quiser, mas não quer ficar com Cristo Jesus na sua vida. Ele não é o seu tesouro. Enquanto ele não for o seu tesouro, você mesmo é. Por que você não consegue ler a Bíblia? Porque passar meia hora é muito chato. Passar 30 segundos, passar 2 minutos, é mais legal o jogo do seu celular, mais legal o seriado que você quer assistir, do que é passar tempo com Jesus. Vou te contar uma história para encerrar. No início do ano, meu avô ficou muito doente. Meu avô é uma pessoa muito especial para mim e para minha família. Foi ele que... Minha mãe até colocou o nome em mim de João por causa do meu avô. Chama-se João também. Ele ficou bastante doente.
ele precisava fazer uma cirurgia, inclusive, um processo cirúrgico. Esse procedimento, ele era meio perigoso, e ele era meio de urgência, assim. Meu avô não tem plano de saúde, e se você fosse esperar isso para o SUS, demoraria meses. E a minha família nunca teve muita grana. Aquele procedimento cirúrgico custaria alguns R$1.000. E para ser ainda mais complicada a situação, ele fez a primeira vez, e 1, 2 semanas depois a gente descobriu que aquele procedimento não tinha resolvido o problema dele, porque tinha ficado algumas coisas para resolver ainda, algumas pedras para tirar da vesícula, e ele precisava fazer um outro procedimento cirúrgico, que também custaria de novo o mesmo valor que custou da primeira vez. Você tirar algum bom dinheiro da sua carteira, da carteira do meu avô, da continha que ele guardou, que era pouquinho para o final da vida dele, não era tão simples assim. Aí eu ouvi uma coisa da minha mãe. Quando eu estava falando com o médico, eu estava levando ele lá para o médico, e eu disse que ia ficar tanto, que tinha que pagar uma conta de um dia, de um não sei o que mais. Aí eu falei, mãe, como é que você faz, parceiro? Falou assim, João, vamos pagar tudo aí, e se precisar pagar mais, a gente não tem problema, porque eu amo meu pai, eu quero cuidar do meu pai, eu quero me preocupar com ele, e se for preciso vender tudo, se for preciso entregar tudo que a gente tem de economia, a gente vai entregar, porque eu quero ver o vô melhor. A ilustração da minha mãe, apesar de ter visto minha mãe segurar dinheiro para um monte de outras coisas na vida já, mostra o que era muito importante para ela. E sabe o que era muito importante para ela? O pai dela. A ponto dela abrir mão de tudo para poder dar dinheiro para poder curar o pai. Pelos seus pais, que você faria isso talvez pelos seus irmãos, por alguém que está perto. Só que Jesus vai dizer que aquele que não abre mão dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, por amor de mim, esse não é digno de mim. Isso não é palavra do João, isso é palavra de Jesus. Sabe por quê? Para ter tudo, você precisa abrir mão de tudo. Porque tudo que você tem não é nada perto de quem Jesus é. Abraão abriu mão da herança que ele tinha, do lugar onde ele estava, do conforto que ele tinha, para poder chegar mais perto de Jesus. Paulo abriu mão do conhecimento que tinha, da faculdade que tinha, do mestrado que tinha, do dinheiro que tinha, para estar mais perto de Jesus. Estevão abriu mão da própria vida para estar mais perto de Jesus. Pedro abriu mão da profissão dele para estar mais perto de Jesus. Não estou pedindo aqui, esse culto não é para você abrir mão de alguma coisa, não. Embora pode ser que você precise tomar uma decisão como essa. Esse tempo de nossa conversa aqui é que você entenda que Jesus precisa ser tão precioso para você, que mais nada faz sentido. Que não dá para trocar uma vida com Jesus por minutos, por horas, por dias de qualquer outra coisa. O que é que você precisa entregar? Eu não sei. O que você precisa saber é que a mudança verdadeira só acontece quando você entende que Jesus é tudo para você. Jesus é tudo para você? Para refletir agora um pouquinho.